Bom, galera, aqui quem fala é o Cachorrão Dev, podem me chamar de Edu, certo? E hoje nós teremos a nossa aula aí de variáveis em Java, certo? Para quem não tem o programinha aqui da última aula, que é cria o seu primeiro programa em Java, pode vir aqui em File, New Project, tá? Digitar um nome aqui pro seu programa, instalar o JDK, caso não tenha instalado. Para instalar basta clicar, download JDK, selecionar aqui a versão 17, eu já tenho instalado, tá? Eu estou usando a Amazon Correto, a distribuição Amazon Correto. É só instalar e criar, beleza, galera? Bom, vamos lá. O que são variáveis, galera? Variáveis são espaços de memória no qual você consegue colocar valores dentro desse espaço de memória, certo? E como que isso é lido em Java? Nós temos o tipo da variável, nós temos o nome dela e nós temos o valor dela. Nós atribuímos o valor a uma variável com um símbolo de igual. Nessa linha, eu estou falando que a variável do tipo int está recebendo o número 2. O int significa inteiro, integer em inglês, certo? Então aqui eu tenho uma variável inteira, certo? Essa variável ela é uma variável primitiva. Significa que é uma variável que já é do próprio Java, certo? Eu tenho outras variáveis primitivas como double, número double, que é para números decimais. E também variáveis como boolean. O que é isso? Bom, para quem não entendeu dessas barrinhas aqui, isso aqui é um comentário. Tudo que fica depois de barra é ignorado pelo compilador. Então, eu consigo colocar anotações no meu código sem interferir no código em si. Esses comentários servem justamente para a gente conseguir se identificar, beleza? Bom, no caso do int, ele é um número inteiro. Ou seja, se eu colocar aqui 2.8, ele vai apontar um erro. Falando que é o seguinte, ó. Esse aqui é um tipo inteiro, você está dando um tipo double. Ou seja, daria errado, certo? Então, nesse caso aqui, isso teria que ser um número decimal, como 10, 500 ou 1000. Números inteiros. Números que não são decimais, certo? No caso do double, ele tem aqui um ponto, né? Ele poderia ter, no caso aqui, são 2, por exemplo. Não tem nenhum problema. O único ponto é que ele é lido como 2.0 aqui, certo? Mas nós não precisamos colocar esse ponto. O lance o double ele reserva um espaço de memória muito maior do que o inteiro. E por isso ele consegue simular um número decimal. Então, dessa forma eu consigo criar números que não são inteiros, certo? Temos outra variável primitiva aqui, como o boolean. O que é isso? O boolean ele consegue receber dois valores, o valor false e o valor true. Quando eu preciso tomar algumas decisões, como é uma aula que ainda teremos aqui, né, que é aulas de condições, poderíamos estar utilizando booleanos para estar adentrando ou não em um determinado bloco de código. E para isso que serve o booleano. Ele serve justamente para criar chaveamentos de sim ou não dentro dos blocos de código que nós estamos criando, certo? Beleza, Edu, então tenta me explicar um pouco mais sobre isso. Bom, vamos imprimir esses valores aqui. Eu vou criar aqui um valor inteiro primeiro, tá? Número, recebe 10. Eu vou imprimir ele. Esse comando aqui, que é o systemout.println, eu consigo imprimir um valor na tela. Então, se eu vir aqui colocar número e executar o meu código, vocês vão ver que o que aconteceu aqui? Eu criei uma variável do tipo inteiro, com o nome número, e que eu coloquei o número 10 dentro dela. E quando eu imprimi ela, olha só o que ele digitou no console para mim, 10. Ele fez justamente isso, imprimiu 10 para mim.
Beleza, e se eu trocar de int para double e imprimir? Tá vendo ali, ó? 10.0. Tá vendo aqui, ó? É um double. E o boolean? Deu erro. Por quê? Porque eu estou tentando atribuir um número, ou seja, um tipo ali, né, inteiro, e uma variável que é booleana e não inteira. Então, se eu vim aqui e colocar false, opa, agora eu consigo, certo? Se eu executar, vai aparecer false aqui, certo? Bom, vamos aos tipos não primitivos. Vamos aos tipos que nós conseguimos criar, as classes, tá? Vamos começar com a string. String, ela, às vezes as pessoas acham que ela é um tipo primitivo, mas na verdade ela é uma classe, ela é um objeto que não é primitivo, ele é um objeto criado por nós. Se a gente clicar aqui no string, com Ctrl clicar nele, nós veremos a classe do string aqui, ó, tá vendo? O string ela possui seus atributos, né, e seus métodos, como eu expliquei na aula passada aí de crie o seu primeiro programa em Java. Bom, string é um texto. Ela é uma sequência de caracteres. É isso que é uma string. Então, se eu ver aqui, ó, string é texto, recebe 1. Deu erro. Ué, por que deu erro, Edu? Porque eu estou tentando atribuir um inteiro dentro de um texto. Dentro de uma string. E dentro de uma string, eu devo colocar aspas para indicar que é um texto. Então, dentro de texto eu posso escrever qualquer coisa. Aqui eu consigo escrever qualquer coisa. Porque é um texto. Não importa o que está aqui. Beleza? Então, o Neymar irá vencer uma Copa do Mundo. Um exemplo de frase, né? Espero que aconteça, né? Mas vamos ver. Salt. Texto. Se você não quiser digitar System Alt Print ln, você pode só digitar Salt e dar Enter, tá? Fica aí um atalhozinho para vocês. Bom, aqui ó, vou imprimir o meu. O Neymar irá vencer uma Copa do Mundo. Esse aqui é um tipo não primitivo. Uma classe criada. Um objeto. Beleza, galera? Então, assim, variáveis é um espaço de memória do qual nós conseguimos colocar alguma coisa lá dentro. E a gente consegue definir o tamanho desse espaço de memória. Um objeto do tipo string tem muito mais espaço de memória do que um tipo primitivo inteiro. Ou seja, cabe a você, programador, também saber escolher certo as suas variáveis, né? Se é um int, se é um double, se é um boolean, para que o seu código também seja performático, seja um código otimizado. Óbvio que isso é um assunto muito mais à frente, falando de otimização de código, mas já fica aí um spoiler, né, sobre como saber utilizar tipos. Uma das vantagens de linguagens como Java, que a gente consegue tipar as variáveis, é justamente o controle de memória que a gente consegue estar utilizando nos nossos programas. Dado também que é uma linguagem um pouco mais antiga que as atuais, como Python, por exemplo. Que Python é uma linguagem da qual você não necessariamente precisa colocar o tipo daquela variável. O Java ele já está caminhando para esse caminho. Hoje você já consegue criar variáveis com qual você não precisa tipar elas de cara. Por exemplo, se eu vim aqui no Java e digitar var e dar texto, variável qualquer, e colocar o valor 1, você verá que não dá erro. E se eu vim aqui colocar um texto, você vê que também não dá erro. Ou seja, o var ele identifica o tipo da variável pelo que eu estou atribuindo a ele. Ou seja, ele pode ser um número, ele pode ser um texto, não importa. Só que isso aqui já é uma função mais recente do Java, já não é algo do início do Java. Recente assim, já não é tão recente, mas
já veio com as atualizações mais novas do Java, né? Embora não seja algo tão recente, é algo que só veio anos depois do Java ser criado. Beleza? Bom, ficou a aulinha aí de variáveis para vocês. Qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários. Se gostou, dá aquele like aí, né? Se inscreve no canal. E é isso, até a próxima, galera.